Se você é um magistrado, membro do Ministério Público, advogado, membro de uma procuradoria, estudante de direito, se prepara para fazer um concurso público, você tem que ver esse vídeo até o final, porque a sua vida muda a partir do dia 30 de agosto de 2021. Isso porque no dia 27 de agosto, também de 2021, foi publicada no Diário Oficial a Lei 14.195, de 26 de agosto. E essa lei trouxe uma série de inovações no âmbito do direito empresarial, do direito civil e também do direito processual civil, inclusive mudando uma série de artigos nas leis de regência. Na nossa área, no direito processual civil, foram alguns artigos do Código de Processo Civil de 2015 que sofreram alterações ou que foram criados dispositivos novos para o CPC por causa dessa lei. Essa lei trata, na área do direito processual civil, basicamente de dois institutos, sobre a nova regra para a realização da citação e também sobre a prescrição intercorrente. Nesse vídeo, a gente fala sobre essas novas regras para a citação e no vídeo seguinte, a gente fala sobre a prescrição intercorrente. Tudo bem? Então, vamos comigo lá no quadro para a gente falar sobre essa lei. Lei 14.195 de 2021. Essa lei é conversão de uma medida provisória. É conversão da medida provisória 1040. E ela pegou todo mundo de surpresa. Pelo menos na área processual, ninguém estava aguardando que viesse uma novidade como essa, e sim, a gente tem que lidar com ela correndo. Eu estou gravando esse vídeo num domingo, 2 dias depois da publicação da lei, porque já amanhã, na segunda-feira, 30 de agosto, já começam a valer essas regras, tanto sobre a prescrição, quanto sobre a citação. E a gente fala, então, sobre, nesse vídeo, dessas novas regras de citação. Vamos lá. Essas novas regras sobre a citação falam basicamente sobre a forma de realização da citação. E se essa lei é de 26 de agosto, presta muita atenção nisso, é agora. Agora, a aplicação dessa norma, a eficácia dessa norma é imediata. Flecha, toda a lei 14.195 tem aplicação imediata? Não, não tem. Se você olhar lá no último artigo dessa lei, tem um escalonamento. Alguns dispositivos entram em vigor em 1 ano, 360 dias, 180 dias, mas a parte processual que nos interessa tem a sua aplicabilidade imediata. Ela entra em vigor e tem os seus efeitos produzidos desde a sua publicação. Ok? Então, o que foi que mudou? Qual é a grande mudança com relação à citação? Volta aí comigo no quadro. A grande mudança está na forma de citação. Porque antes dessa lei, a citação era realizada como regra pelo correio, só que essa forma não existe mais como regra depois da alteração da Lei 14.195. Ela será feita agora como regra por meio eletrônico. Diz o artigo 247, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país. Não tem como a gente seguir esse vídeo sem fazer um pequeno comentário sobre a terminologia utilizada. Meio eletrônico também é correio. Correio pode ser tanto físico quanto eletrônico. E-mail significa electronic mail, e mail significa correspondência. Então, na verdade, passando por cima desse pequeno deslize com relação à semântica, a gente então faz essa distinção. Correio é o que a gente entende pela empresa de correios e telégrafos, aquela física que você recebe lá de papel, e eletrônica, nada obstante também seja um correio eletrônico, a gente entende aquela citação por e-mail. Flecha, esse artigo 247 está dizendo isso, ó, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país. Então, seria um caso da gente dizer que essa é uma escolha ou da parte ou do magistrado de dizer se vai ser por e-mail ou se vai ser pelo correio, pelo meio físico? Não, não é. Engraçado, né? A gente olha esse artigo 247 e tem essa impressão. A citação é feita pelo correio ou por meio eletrônico. Escolhe aí o que você quer. Mas, na verdade, o artigo anterior a esse,
o artigo 246 diz o seguinte, vamos pular, esse aqui. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis contados da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados, conforme regulamento do CNJ. Bom, se o 247 diz que a citação é feita para qualquer comarca do país por meio eletrônico ou pelo correio, o 246, o artigo anterior, diz que a preferência é que ela seja feita pelo correio eletrônico, é que ela seja feita por e-mail. Flecha, como é que eu faço, então, para saber o e-mail? Você entra no navegador, coloca um site de busca, procura o e-mail da pessoa? Obviamente que não. Aí a gente volta para aquele artigo anterior que eu coloquei aí na tela, o artigo 77. Esse artigo 77, caput, já existia na redação original do Código. A mudança trazida pela 1495 é a inclusão desse inciso 7. É dever das partes e dos procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do 246, parágrafo 6º deste Código da Administração Tributária, esse parágrafo 6º a gente vê depois, ainda nesse vídeo, para efeito de recebimento de citações e intimações. Então, agora, a gente casa o artigo 77, inciso 7, com a previsão do caput do artigo 246 e diz: a citação é feita preferencialmente por meio eletrônico e eu já vou saber qual é o seu e-mail, qual é o seu endereço eletrônico, porque o 77, inciso 7, diz que é obrigatório você fazer o seu cadastro. Até aqui tudo bem? Ok. Aí, percebam, né? A lei foi publicada 27 de agosto, eu estou gravando esse vídeo 29 de agosto, são só 2 dias. 2 dias da gente lendo a lei, conversando com colegas, pensando, refletindo sobre a lei. E aí tem uma questão no caput do artigo 246 que já está dando confusão. O caput do artigo 246 diz o seguinte, olha aí. Citação será feita preferencialmente por e-mail, 2 dias úteis da decisão que manda citar. Agora, olha o finalzinho aí. No endereço eletrônico indicado pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Conforme regulamento do CNJ. E aí vem a pergunta. Esse regulamento já existe? A resposta dessa pergunta é que vai dizer se o seu domingo é de sofrimento, caso você esteja vendo no dia que eu estou gravando, ou se o seu domingo vai ser de um alívio. E se você está vendo em outro dia, que não o dia que eu estou gravando, essa pergunta vai te dizer se nesse momento você começa a sofrer porque essa lei tem aplicação imediata ou não, ou você pode esperar um tempo um pouco maior. Porque quando o artigo 246 diz, conforme regulamento do CNJ, a pergunta principal é, esse regulamento já existe? Eu fiz essa pergunta pelo um grupo de WhatsApp para colegas professores. E alguns me disseram, esse regulamento não existe. Ele ainda tem que ser feito. E enquanto não for feito, essa lei, essas disposições sobre citação por meio eletrônico ainda não podem ser aplicadas. E outros colegas, também professores de processo civil, me disseram, Flecha, eu acho, o meu entendimento é que os regulamentos que o CNJ já fez ao longo do tempo servem para regulamentar. Particularmente, eu concordo com essa segunda corrente. Para mim, está muito claro que esse regulamento, que essa regulamentação pelo CNJ do banco de dados de e-mails já existe. Volta aí na lei. Primeiro fundamento. Fundamento de língua portuguesa. Conforme regulamento do CNJ. Conforme regulamento. Esse regulamento já existe. Porque se ele não existisse, a redação seria conforme
será regulamentado pelo CNJ. Ou conforme... Desculpe. Ou a ser regulamentado pelo CNJ, que são as duas expressões que a gente mais conhece. Mas quando ele diz conforme regulamento, é porque já existe esse regulamento. Ok? Flecha, legal, língua portuguesa está ok, mas se você defende a corrente de que já existe esse regulamento, qual é esse regulamento? Qual é o ato normativo do CNJ que está regulando esse banco de dados de e-mail, esse banco nacional de e-mail? Existe? Existe, e eu mostro para vocês. Volta aí. Essa é a previsão do artigo 246, concordam? Agora, Resolução 234 de 2016, regulamentando já o CPC novo na época, que é o CPC de 2015. Olha aí o artigo 2º. Instituir a plataforma de comunicações processuais do Poder Judiciário, domicílio eletrônico, endereço eletrônico, correio eletrônico, e-mail, no âmbito do Poder Judiciário, para os fins previstos nos artigos 246, aquele, ó, 246 dessa lei aqui, vulgo CPC. Então, sim, já existe essa regulamentação e não é nenhuma questão de interpretação. Está escrito lá, Resolução 234 de 2016 do CNJ, regulamenta o banco de dados de e-mails na forma do 246 do CPC. Mais claro que isso, impossível. Ou seja, já existe essa regulamentação. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo no dia que eu estou gravando, domingo, amanhã isso já está valendo. Se você está vendo no dia seguinte para frente, se você está assistindo esse vídeo de 30 de agosto de 2021 para frente, já está valendo hoje para você essa nova forma de citação como regra. Deve ser feita por via eletrônica. Deve ser feita por e-mail, essa é a preferência. Desde que eu tenha aquele cadastro lá no que foi regulamentado pelo CNJ. Flecha, estou entendendo tudo. Tá beleza, tá ok, estou entendendo. Eu só estou com uma dúvida. Se eu não fizer esse cadastro, tem alguma consequência? Porque já havia essa determinação do CPC com a redação original de 2015 de que as pessoas jurídicas, de direito público e direito privado, fizessem os seus cadastros perante os tribunais. Essa é uma determinação original do CPC de 2015. Por isso a Resolução 234 de 2016, porque foi regulamentando algo que já estava no Código original em 2015. Lembrando que não levou um ano para o CNJ regulamentar, não, porque o CPC de 2015 entrou em vigor em março de 16. E no próprio ano de 16 já veio a regulamentação dessa obrigatoriedade de fazer o meu cadastro, pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, nos cadastros do poder público. Estava lá. Flecha, por que nunca ninguém fez isso? Porque não havia uma sanção. O Código trazia essa determinação, mas não tinha uma sanção para isso. E na ausência de uma sanção, se eu sou obrigado a fazer, mas se eu não faço, não tem sanção, muitas pessoas jurídicas acabaram por não fazer não cumprir essa determinação do CNJ. Agora, e do próprio CPC. Agora ficou diferente. Volta aí comigo. Agora ficou diferente. Artigo 246, parágrafo 1º, também redação dada pela 14.195. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Beleza. Parágrafo 1º. A desgracença vai aumentando conforme os parágrafos vão subindo, tá? Parágrafo 1º-A. A ausência de confirmação em 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelos meios que a gente já conhecia. Pelo correio físico, por oficial de justiça, pelo escrivão, se o réu comparece até a serventia, ou por edital.
Maravilha. Olha o exemplo, então, no caso concreto. Petição inicial. Autos conclusos, o juiz diz cite-se. Diz o artigo 246 que em 2 dias úteis, 2 dias úteis, deve ser feita a citação por meio eletrônico. Se é por e-mail, no momento que você envia, automaticamente o réu recebe. E aí vem esse parágrafo primeiro A e diz que em 3 dias do recebimento, eu preciso confirmar que recebi. E se eu não confirmar? A ausência de confirmação faz com que eu use os meios anteriores, aqueles meios que a gente já estava habituado. Beleza. Então, tá tudo certo. Não é isso? Se eu não confirmar, faz pelo antigo. Qual é o réu que vai confirmar? Se ele pode simplesmente esperar vir a citação pelo meio físico e assim ganhar mais tempo para a citação. Ninguém vai confirmar, Flecha. Isso aí virou lei morta, certo? Errado. Volta comigo aí no quadro. Parágrafo 1º-B. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o senhor réu, citado nessas formas aqui, ó, correio, oficial de justiça, pelo escrivão ou por edital, deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. E se não justificar, se não demonstrar por que não fez em 3 dias, parágrafo 1º-C, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se você deixar de confirmar no prazo legal, ou, se não confirmou, não apresentou justa causa. Está ficando mais difícil agora. Agora a lei está trazendo uma série de sanções gravíssimas, porque além da revelia, eu também tenho a multa lá dos 5%. Sanções gravíssimas caso você não cumpra esses novos dispositivos trazidos. Tudo bem? Fica pior? Fica pior. Volta lá. Parágrafo 4º do artigo 246. Isso aí é meramente de regulamentação. A citação por correio eletrônico vem com orientações para você receber o seu código, para você abrir o processo eletrônico, para você manusear e assim por diante. Dito isso, volta aqui no meu exemplo. Se eu soubesse mexer nisso, melhoraria. Aqui. Volta aqui no meu exemplo. Petição inicial, cite-se, 2 dias úteis para citação eletrônica. Esse prazo aqui é para serventia. Infelizmente, esse prazo é impróprio. Se ele não for cumprido, não haverá sanção imediata. 3 dias para o réu confirmar que recebeu. E quando ele confirma que recebeu, quando começa a contar o seu prazo para contestar? Abram aí o artigo 231, que também ganhou nova redação com a Lei 14.195 de 2021. 231. Salvo disposição em sentido diverso, isso não interessa agora para a gente, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 9º. O 5º dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. O prazo começa, considera-se o dia do começo do prazo, o 5º dia útil seguinte à confirmação. Qual confirmação? Essa que está aí no exemplo. Em 3 dias você confirma. Confirmado, você conta 5 dias
úteis e esse será o início do prazo. Lembrando que o início da contagem é o dia útil seguinte. Ok? E aí eu tenho o início do prazo, 5 dias depois da confirmação, e o dia da contagem do prazo, o dia útil subsequente. E assim, nós temos a nova regra sobre citação. Essas serão as novas regras sobre citação. Flecha, e se eu não tiver o meu e-mail cadastrado? Você é pessoa jurídica de direito público ou direito privado, você tem a obrigação, é obrigatório fazer esse cadastro. E se você é pessoa física e tem esse cadastro, será citado da mesma forma. Se você é pessoa física e não tem esse cadastro, a gente segue as formas de citação que já existiam antes, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão, se o réu vai até a serventia, ou por edital. Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo com as primeiras reflexões sobre as alterações no tema citação trazidos pela Lei 14.195. Conforme a gente vai amadurecendo o nosso pensamento, a gente faz outras postagens, seja em vídeo, seja em texto, em fotografia, para a gente ir amadurecendo esse tema. A única coisa que eu posso afirmar para vocês, com certeza, é que, a partir do dia 27, ou seja, na sexta-feira, 27 de agosto, e efetivamente a partir do dia 30 de agosto de 2021, segunda-feira, essas normas já estarão em vigor. Fiquem muito atentos a todas elas para a gente evitar problema de prazo, de revelia e de multa dentro do nosso processo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.